Mas é sempre pra fuder, né? Salve, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamil, que estamos começando mais um programa. Nós não estivemos aqui na semana passada, porque eu estava viajando, e aí voltamos agora e com uma proposta muito legal. Vou passar a bola para os meus amigos aqui para eles darem uma boa tarde. Enquanto isso, eu vou abrir o chat para ver o que é que vocês já começaram a falar para nós. A palavra dos senhores. Olá, boa tarde para todo mundo. Que bom que está aqui mais uma vez, né? E o que você quer aí, pessoal? Não, tava pedindo a tela aqui para nós. O Carlão já não é mais o mesmo. Legal. Vocês viram que o Carlão não muda. Não. Na concepção do Oli. É a mesma coisa. Assim. Boa tarde, amigos. É um prazer novamente. Eduardo Felipe Tessaro, advogado, professor, falando aqui com vocês. Precisa falar o nome inteiro, né? CPF 049, Pix 049 e tal. Estão precisando. É bom vocês começarem a mandar um Pix aí, galera. O Picuinha é grátis, né? Vamos começar a colocar a chave Pix aqui embaixo, o pessoal doar pelo menos pra gente comprar livro. Olha aí, falando em livro... Olá. Hoje estou trazendo um livro aqui que... Foca no Tessaro ali, por favor. O professor Oli já falou que é excelente. É um livro que eu já tenho há alguns anos e trouxe hoje para comentar a história dos Estados Unidos. Leandro Carnal e outros... né, que produziram esse livro, um livro muito interessante para quem quer conhecer figuras como George Washington, a própria história americana, de maneira desapaixonada, sabe? É um livro que foca em fatos, muito bacana, e de uma editora da qual aí ela é parceira do nosso amigo Pablo, a editora Contexto. Então fica aqui a dica para quem quer conhecer um pouquinho da história dos Estados Unidos da América. Inclusive, foca aqui agora, desse lado aqui, na nossa porção jabá do programa, que nós estamos falando aqui, ó, eu recebi da editora Contexto hoje esta obra da Ana Elisa Ribeiro, da Carla Viana Coscarelli, Linguística Aplicada ao Ensino de Português. A Carla Viana Coscarelli foi uma das referências principais quando eu escrevi a minha tese de doutorado, falando sobre inferência. Ela tem uma obra muito bonita sobre isso, conversei com ela, uma pessoa fabulosa, e essa obra aqui eu recebi hoje. Eu vou ler, depois eu faço uma resenha a respeito disso e deixo a indicação para os colegas que são professores de língua portuguesa e pesquisadores no campo da linguística e da linguística aplicada. Também da editora Contexto, que é parceira nossa aí, está sempre conosco, sempre publicando ótimos livros. Ó, a galera já está entrando aí, dando boa tarde. Eu acho que os caras combinaram, cada um trouxe um livro para fazer propaganda. Eu não trouxe livro nenhum, fazer propaganda de um filme, assista As Devassas do Convento. As Devassas do Convento. Mas que é isso? Caraca. Nesse horário? Com esse nome aí... Os caras combinam antes as coisas. Não combinamos, juro por... Eu fico aqui com cara de bolacha. Juro. Pensa, putz, os caras trazem livro, eu fico aqui... Tá, mas eu vou justificar. Você é uma enciclopédia ambulante, você não precisa andar. Sabe que eu gostei desse troço aqui, que a gente tá fazendo um déjà vu, né? Isso aqui vem depois que aconteceu. Ah, é verdade. É um déjà vu, divertido isso aí. Não, mas é que você é uma enciclopédia ambulante, então Deus tá por vendo. Isso. Tá bom. O meu coração é puro e limpo. Tá certo. E aí a ideia era trazer um presentinho pro amigo. Mas aí, né, parece que o amigo já tinha lido. Eu já imaginava isso, né? Desconfiava. Como um ótimo professor, já teria que... Senhores, queridos, amigos, hoje nós não havíamos escolhido um tema específico porque foi uma ideia do nosso colega Eduardo Felipe Tessaro que nós deixássemos a participação dos nossos telespec ainda mais interessante. E a proposta dele foi: por que nós não abrimos simplesmente a live e não começamos a responder as perguntas que a galera faz? E aí, para melhorar essa dinâmica, ontem nós postamos caixinhas de perguntas nos nossos respectivos Instagrams e aí a galera mandou pergunta. Então nós vamos começar respondendo algumas dessas perguntas.
discutindo, vamos falar sobre todos esses assuntos aí, e vocês que estão no chat podem e devem interagir e, evidentemente, podem e devem fazer as suas perguntas, tá bom? Boa tarde aqui pro Henrique, pro Éder Vinícius, esses dois que estão sempre conosco, e para o Antônio Fernando, que sempre está conosco também. Deixa o like, vai clicando no coraçãozinho para subir o nosso engajamento aí nessa parada. Antônio, Tessaro, quinta-feira, ali ele fez a pergunta, quinta-feira o Pablo estava ensaiando tango. é isso aí. Por isso que ele não pôde vir. Eu não estava em Cascavel, estava em Buenos Aires. Na quinta-feira? Que quinta-feira? É porque quinta-feira eu tenho outro podcast que é Os Do Literatos. Ai, que chique. Aí um é de literatura e esse é o que a gente discute todos os assuntos. Você viu? Né? Cara gabaritado. É outro papo. Difícil. Eu não sei nem como é que ele chama aí. E eu não sei também. Eu falei é pra por dó. eles Acho que é por dó. na semana passada. É por dó. Na semana Por passada dó eu falei pra importante. eles: Dó é vocês importante podem na vida apresentar o programa sozinhos, sem mim. Conduzam o programa. Você acha que quiseram? Não. Não, É claro ô, que não, louco. vai ver, chefe. Chefe. Depois é que ele fica teque falando, parece uma maritaca, tanto que fala, mas que é O isso? chefe manda Deus aí. o livre, não quero não. Chega. Fábio Anderson e Priscila, boa tarde. Boa tarde pra vocês aí. Muito bem. Ô Tessaro, você quer começar com a tua pergunta? Nossa, chegaram duas aqui, meia brabas. Então vai lá. Me mandaram aqui. O que vocês acham dessa notícia sobre a estatização das fazendas na Holanda? Não sei se vocês viram essa notícia hoje que foi transmitida aí. Eu recebi da minha esposa, fiquei tanto quanto da Jovem Pan. A Holanda, então, está querendo fechar fazendas até 2028 e estatizar todas para questão de efeito estufa e questão climática, ou seja, vão transformar tudo em mato as fazendas. Estão querendo estatizar para fazer proteção ambiental? Isso, aham. Ah, entendi. Então é isso que o amigo pediu. O que vocês acham? Tema muito polêmico, né? Então vamos lá. Se eu puder começar, assim, eu acho sempre algo arriscado falar em estatizar propriedade nesse sentido. Porque não vai ser a primeira vez que isso acontece na história. E sempre que isso aconteceu, nós tivemos problemas. Eu posso dizer que entendo a proposta no sentido de é para a preservação do meio ambiente, mas não posso dizer que concordo com o procedimento. Sabe o que eu tenho medo? Nós somos um país de copiadores. A gente Concordo. adora copiar coisa de fora e aí a gente faz esses monstrengos aqui no Brasil, porque é outra cultura, é outra coisa, e a gente importa leis, importa medidas e aí o troço sai tudo desajeitado, né? Então o medo disso é de que a pouco pega uma meia dúzia de deputados e senadores meio enviesados que não e já vão querer vir para o Brasil. Mas aí vamos entrar lá, Tessaro, naquele conteúdo que é o que você domina muito mais do que nós todos. Nós não temos uma proteção constitucional da propriedade privada? Temos. Então, Claro. daí nesse caso, mesmo que houvesse uma iniciativa nesse sentido, seria algo muito difícil. É muito difícil. Mas nós temos também que a nossa Constituição diz que não pode haver censura. E aí? Função social da propriedade, daqui a pouco vai ser assim, função social ambiental só da eu vou dizer propriedade. uma outra coisa para você. Eu não acredito no poder administrativo do Estado. O Estado não sabe administrar. O Estado não administra. O Estado pode coordenar as questões sociais, porque a função dele tem essa função de justiça social, mas o poder extroverso que ele tem de gerar obrigação a outrem, Claro. aí não. Se eu posso gerar obrigação para você, como é que eu vou administrar uma propriedade? Não tem cabimento, está fora da casinha. Ele pode criar o que ele quiser. Agora, essa situação que vem é um momento que nós temos hoje de uma política internacional, uma política globalista hoje, com a pauta da esquerda hoje, ela visualiza tentando fazer um tipo de um corte tramontina. Vou resolver o problema de hoje para amanhã. Não vai. A questão do efeito estufa não se resolve dessa maneira. E veja a quantidade de propriedades que nós teríamos na Holanda para surtir um efeito que pudesse ser pelo menos razoável.
Qual seria o efeito razoável disso aí? Qual seria? Porque assim, a Holanda não é o maior emissor de gases de efeito estufa. Ela tem que se preocupar que ela está afundando. É essa a preocupação que ela tem que ter hoje. Ela tem que saber, ela tem que dar um jeito de parar de afundar. A hora que ela resolver parar de afundar, ela pode pensar em outra coisa qualquer, Pablo. Isso é uma pauta hoje, que é uma pauta direcionada por questões ideológicas, questões políticas. Esse que é o panorama. Então, o que a gente está vislumbrando hoje, na minha opinião, tá? Pode discordar à vontade, mas o que a gente está vislumbrando hoje é exatamente isso. De repente aparece alguém com uma pauta muito louca, como agora a questão da Austrália, por exemplo, em relação ao boi. O problema é o pum do boi. Esse é o grande problema que nós temos no mundo hoje. Então nós vamos fazer o quê? Vamos transformar todo mundo em vegano? E aí? Porque essa discussão em relação aos gases da produção pecuária já é uma questão a questão antiga. Da ovelha na Inglaterra, mesma coisa. E aí? Vai se fazer o quê? Qual é o problema? Qual será a solução? Todo mundo vai ser vegetariano? Aí eu faço uma outra pergunta. Teríamos vegetais para todo mundo? Mas assim, mesmo que nós tivéssemos essa possibilidade... Mesmo que nós tivéssemos essa possibilidade, ainda assim você tem um problema do outro lado, que é a agricultura biossustentável, ela não dá conta dessa produção para essa demanda. Aí que está o detalhe. Né? Ela não dá conta, porque nós não temos ainda soluções eficazes para dar conta desse tipo de demanda. Eu gosto de pautas que são pautas de defesa do meio ambiente, mas quando elas são possíveis de serem levadas a cabo. Claro, é uma coisa que não tem cabimento, Pablo. Veja assim, é uma pauta só política. A preocupação com o ambiente é segundo e terceiro plano. É uma preocupação só política. Vamos tentar lacrar em algum lugar? Vamos tentar lacrar. O que o Tessaro levantou é fabuloso, fabuloso. Nós somos um grupo de imitadores, nós somos copiadores, de repente... E detalhe, copiadores com um congresso pífio que nós temos aí. Concorda comigo? Concordo. Um congresso que a toque de caixa pode aprovar qualquer coisa. Por quê? Porque não existe ideologia dentro do nosso congresso. Qual é o nosso congresso hoje? Qual é a ideologia do nosso congresso? Onde é que está? Tem uma frase que resume bem, que eu já falei aqui, que é when money talks, bullshit walks. Então é da grana. É o da grana. Tá aí, ó. Como é que vai funcionar? A articulação financeira. Então a ideologia nossa está o quê? No tilintar de moedas? Então se é no tilintar de moedas, nós podemos, como o Tessaro falou, de repente ser aprovado por cópia. Vamos aprovar. Deu certo lá, vai dar certo aqui. E aqui tem sempre alguém, algum político nosso, tentando inventar a roda, cara. Se você pegar, por exemplo, a quantidade de projetos estúpidos que existem no Brasil, é absurdo. Se você pegar as câmaras de vereadores, a maior parte dos projetos é para mudar nome de rua, para mudar nome de praça. Sim, isso eu concordo. Eu não vou falar isso porque ninguém sabe o dia de amanhã. Pouco me candidato a ser vereador. Me decepcionaria. Me decepcionaria. Porque... Não por você. Não por você. Corrigindo, não por você. Mas o ambiente não merece você. Exatamente. Como eu disse pro Pablo. O ambiente verdade. que ele vai entrar não merece o Pablo. O Oli me falou isso no elevador, quando a gente estava no outro escritório. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, eu perguntei pro Oli, quando eu fui me candidatar, eu perguntei para você, perguntei pro Oli, perguntei para algumas pessoas que são mais próximas de mim, que eu considero como mentores intelectuais, né? E vocês dois foram os dois primeiros. Obrigado. E aí eu perguntei, porque assim, essa é uma decisão que, apesar de ser uma decisão minha, eu preciso tomá-la de forma arrazoada. E quando eu perguntei pro Oli, eu falei, Oli, tô no partido X e me convidaram para me candidatar a deputado. Ele falou assim, Pablo, eu não apoio que você seja candidato. Por quê? Ele falou, porque eu sei quem você é, mas o ambiente não merece que você esteja ali. Eles precisam de você, mas você não precisa deles. Foi essa frase que o Eli me falou. Que legal. E digo assim pro Pablo, o discurso do Pablo é muito bom para um nicho, não para um partido político. O seu discurso, um partido político não merece o seu discurso. Entendeu? Porque Entendi. O teu discurso é honesto. O teu discurso é honesto. Então, quando você trata com honestidade é uma coisa. Quando você trata com uma corja, que aquilo é uma corja. Quando você trata com um grupo onde a preocupação não é nenhuma ideologia, é um discurso, é o inverso, é você jogar porco para as pérolas. Entendeu? Oli, tem aqui uma aluna sua aí. Cadê?
A Júlia Yamamoto. Ah, Júlia Yamamoto. Professores, boa tarde. Fui aluna do Olim em Umuarama. Nossa Senhora. Cara, você já deu aula em todo lugar? Eu do Rio Grande do Sul. Você é onipresente? De Rio Grande do Sul a São Paulo. Você é onipresente, cara? Não, Tá em todo Eu lugar, vou uma vez cara. por semana mesmo. Meu Deus, Acabado cara. de vir aqui. Deu aula na Academia Platônica, no Liceu Aristotélico. Curitiba, Rio Grande do Sul, Umuarama, Cascavel, Toledo. Ela disse Pato aqui- Branco, uma vez você me falou que você deu aula, né? Dei aula pra... Ó, Pato Branco, ó, Caraca, quer ver? cara. Pato Branco, Beltrão, Arapongas, Apucarana, Londrina, Maringá, Ivaiporã, Porto Alegre, Caxias do Sul, Florianópolis, Lages, Joaçaba, Cascavel, que eu estou me lembrando agora. É. Sola, mais algum lugar aí? Ela saiu. A Sola é minha esposa. Eu acho Você não que foi, seria você não deu aula em Santa Catarina? Dei. Também, Florianópolis, dei. Ao mesmo tempo, eu trabalhei em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre toda semana. Caraca. É, só cursinho. Motorista de ônibus. Não, ia de avião. Mas é metido, hein? Tá vendo? Mas é metido, hein? Cara, Pensa esses- que nós é pouca bosta, rapaz. Que isso? Ó, a pergunta que a pergunta da Júlia, ó. a Júlia fez. Vai lá, é pra você, vai lá. Gostaria de saber o que acham sobre as recentes manifestações violentas na França. Eu sou um crítico francês. Em que sentido? Tive o prazer de conhecer, acho que é um berço riquíssimo, né, de pluralidade. Eles hoje sofrem um grande problema de imigração, que isso de alguma maneira desvirtua um pouco os valores, porque o choque é natural. O que aconteceu aqui, né? Esse caso. A polícia, se eu não me engano, assassinou um árabe no trânsito, alguma coisa de trânsito. E aí começou a balbúrdia. Então, hoje eu vi um vídeo, hoje de manhã, um vídeo de, aspas, nacionalistas franceses atacando os manifestantes árabes. Então você vê que o negócio já ultrapassou a questão Estado, né? Aquela questão... Na verdade, é uma questão já de xenofobia, uma questão de posicionamento. A França está numa situação complicada há pelo menos 15 anos em relação à política, em relação à administração da França, em relação à previdência na França. Quem está à frente está tendo muita dificuldade e eu vou dizer para vocês que nas últimas 3 semanas o Macron está passando por diversas saias justas em todas as conferências de que ele participa. Não deveria falar mal do Macron porque tem uma carta que eu recebi dele. Ô, louco! Que eu tenho lá em casa, inclusive, com a fotografiazinha dele e tudo mais. Lembra quando eu perdi a minha viagem para a França? Que não deu para ir, que meu filho ficou doente e tudo mais? Eu mandei um e-mail para ele. E ele me respondeu com uma carta. Caraca, que gentil. Uma coisa muito louca. Nesse aspecto foi muito gentil, muito atencioso mesmo. Mas assim, ó, o que eu ia comentar? Eu mando direto pro Oli esses vídeos do Macron levando umas invertidas quando ele está discursando ao lado de presidentes e líderes dos países africanos. Ali se pega. Mas Né? sabe qual é o problema? O pessoal ali tá batendo com força nele. Diga lá, Oli, Primeiro, agora vem com a sua. um grande beijo para a Júlia aí. Um grande beijo para você, um grande abraço. O problema é que a manifestação que você tem hoje, ela tem um nacionalista falando, ela tem um operário falando, ela tem um estudante falando, ela tem os partidos de esquerda falando, a discussão de aposentadoria. E a situação que a gente tem na França é que o francês sabe que a luta resolve. Ele sabe disso. Não, sempre Você lembra foram pra naquela rua. época, Ele sabe. há mais ou menos uns 10 anos, quando eles estavam queimando tudo quanto é carro? 2003, discutindo sua reforma previdenciária na França. Isso. Que o governo foi obrigado a recuar. E o discurso do Macron hoje, todo mundo sabe que é um discurso de falácia. O que aconteceu com o Macron é isso, ele perdeu o crédito, o discurso dele é blá, 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 blá. Ele tentou agradar a direita, tentou agradar a esquerda, tentou agradar o centro e não agradou ninguém. Quer dizer, esse discurso que ele fez, que é só blá, 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 não agrada ninguém. E o francês sabe que a rua é onde está a força. O francês sabe disso. Sempre foi. Ele já descobriu isso lá em 1789.
Isso ele fez em 1870, ele fez em 1848, ele fez na Terceira República, na Quarta República. É o único país do mundo onde as independências das colônias foram feitas por decreto presidencial, porque a popularidade do cara vinha despencando. É isso que acontece. Nós tivemos uma manifestação estudantil na França em 68, que conseguiu retirar a presidência do cara e eleger um mais conservador ainda, que era o Georges Pompidou. O Georges Pompidou era de direita, extremamente conservador, e quem foi eleito foi exatamente ele, em função das pressões estudantis nas ruas da França. O que você tem hoje é exatamente isso. A questão que você tem da vinda do imigrante para a França, o cara que teve a ideia de permitir a nacionalidade de deslocamento das colônias para a França, o reflexo que nós estamos tendo hoje é exatamente esse. Então a população está na França hoje, mas ela está vivendo na periferia. Ela não sabe o que é Paris. Paris, para ela, é só a periferia. E nessa periferia é o caso dos Estados Unidos. A periferia americana é a mesma coisa. Então o discurso do Macron caiu no nada. Ele só está colhendo o que ele mesmo plantou. É o que se chama na Guerra dos Universais de flatus vox, né? A palavra que voa. Vai embora. Agora as pessoas perceberam que não é assim que funciona. As pessoas estão percebendo que ela não está aposentando, a aposentadoria dela está atrasando, está recebendo pouco, o seguro não vem. Mas essa social-democracia que a França e outros países cultivam há algum tempo, ela já, acho que já estagnou, né? Ela percebeu, porque hoje tem muito mais gente na inatividade do que na atividade. Mas é por isso que na Europa... E aí as contas não estão fechando, eles não conseguem mais fechar. Mas é por isso que na Europa nós temos um movimento de recrudescimento do nacionalismo. Isso. Do nacionalismo, você tem um movimento de recrudescimento do conservadorismo, porque, como eu sempre falo, esses movimentos todos são cíclicos. Uma hora você tem um país que fica num âmbito mais libertário, mais progressista. De repente, a população percebe que não está mais dando para eles têm um choque. Aí eu vejo assim, Pablo. À medida que o conservador está dentro do poder, há um crescimento econômico. Com esse crescimento econômico, as pautas sociais ficam em evidência. As pautas sociais começam a fazer, aspas, uma redistribuição. Essa redistribuição, em determinado momento, ela vai se tornando pouco, o que vai fazer com que a ala conservadora se volte. Por exemplo, na Inglaterra, a maior quantidade de leis de proteção às mulheres, e proteção ao trabalho, e proteção às crianças são feitas quando os conservadores estão no poder, não são com os trabalhistas. A maior quantidade de leis de proteção às mulheres na Inglaterra e a questão de proteção à propriedade é com os conservadores no poder. Então, quando você entra com o trabalhista, que ele vai abrir um pouco mais a burra, que ele começa a abrir mais com as questões sociais, na sequência falta o capital. Então, o grande panorama que nós temos hoje, por que a Europa hoje está numa onda conservadora? É a Europa conservadora. A Áustria, por exemplo, cara, a Áustria está tendo partidos de extrema-direita, a Alemanha está tendo partidos de extrema-direita, coisa que não havia desde 1945. Mas foi um ministro... Eu vi a notícia ontem, não sei de qual país foi, não sei se foi da Finlândia, alguma coisa assim, que teve que pedir para sair do cargo porque ele fez uma apologia direta ao nazismo. Não. Exato. Entendeu? Então, é o que eu falei, esse tipo de movimento ele é cíclico, né? O que a gente tem que aprender também é, quando você falar em direita e esquerda, a gente tem que deixar de lado o nazismo e o comunismo. Não vamos falar dos extremos. O pessoal só entende o extremo. A extrema-direita é uma coisa, a extrema-esquerda é outra. Exatamente. A social-democracia, o centro-direita é um, o centro-esquerda é outro. O que as pessoas, quando você fala em direita, nossa, é o nazismo pleno. Não é assim que funciona. Mas é porque dá muito trabalho para as pessoas pensarem sobre isso ali. Pode ser, Pablo. Não dá muito trabalho. Quando nós falamos, lembra de um episódio nosso em que nós falamos sobre origem de direita e esquerda? Pois é, olha o trabalho que dá para você explicar para as pessoas que a origem da esquerda na França era pelo movimento burguês. Cara, você tem trabalho para explicar para as pessoas, porque elas não querem entender. E que essas posições, elas vão se transformando muito mais em rótulos caricatos do que coisas práticas. Quem criou o sindicato foi o empresário. Porque praticamente, porque assim, ó, no sentido mais prático desses termos, você não tem isso.
Vamos continuar aqui que a Vai galera lá, tá... Tava na Júlia lá, tava na Júlia. Aí o Éder Vinícius disse o seguinte: com o andar da carruagem não demora muito para isso ter início aqui. Zanin no STF será quase um ilusionista com a Constituição. Tá escrito, mas não quer dizer isso. Boa. E depois ele emenda: eu não temo o Congresso. Temo meia dúzia de pessoas que conseguem subverter a Câmara dos Deputados inteira. Isso é verdade. Então você deve temer o Congresso. Tema o Congresso, porque o Congresso se deixa levar. A gente acaba conhecendo um pouco do Congresso e alguns congressistas. Eu diria que no Congresso, que temos 513 deputados, mais 81 senadores, eu diria que no máximo 30 pessoas têm voz lá. Porque eles votam todos são os líderes. Em bancada, voto de bancada. Voto de bancada. De bancada. São esses caras que sentam na mesa para conversar o que é importante. O restante é só... Tanto é que nós temos representantes que eles chamam de baixo clero. Baixo clero, Representantes do baixo clero. Quer dizer, o cara não manda nada. Não manda nada. Então eu digo assim, eu coloco uma outra situação. Eu colocaria que talvez 30 pessoas, eu colocaria talvez uns 30% de pessoas que teriam alguma ideologia honesta para ser pautada. De resto, se juntar tudo, botar num saco, jogar no rio, você perde o saco. Ele só tem interesse eminentemente financeiro. Só. Aqui, perfeito. O Fábio Anderson disse que que eu tive o voto dele. Muito obrigado, meu querido. O CWB92 falou: acompanho o Pablo há anos. Prefiro ele educador a político. Para mim, professor, o senhor tem mais relevância social aqui que lá no meio de políticos. Eu também concordo com esse rapaz. Eles não merecem você. Eu também concordo que eu tenha mais relevância no meio da educação. Professor no Platão. Nossa, em Apucarana. Um abraço, Fábio. Um abraço. E muito provavelmente eu acabe, talvez, aposentando uma carreira política em razão disso. Mas eu entendo Alpha também... Centauri, onde é? Alpha Centauri, é a constelação próxima. É uma constelação próxima. Ah, tá. Ó, o Bernardo Leal. Aqui, Puta, essa aqui que o Bernardo Leal mandou é pancada, hein? Uberlândia também. Ó. Caralho. Cara, você deu aula em todo lugar, cara. Onde me chama? Uberlândia, aqui, Uberlândia. Fui dar aula com um concurso ICL de Uberlândia. Fantástico, rapaz. Aqui a Priscila César, ó, lembrou. Exatamente. Um grande abraço para você aí em Uberlândia. Ó, o Bernardo Leal disse: boa tarde, professores. Gostaria de que comentassem sobre as declarações homofóbicas do então pastor André Valadão da Igreja da Lagoinha e o que isso tem a ver com a liberdade de expressão, já que a OAB se pronunciou contra as declarações do pastor. E ele ainda disse: e o que vocês acham das igrejas neopentecostais no país? Essa é uma pergunta longa que tem que ser dividida em duas etapas. Primeiro falar sobre o que o André Valadão disse e depois falarmos sobre as igrejas neopentecostais. O que o André Valadão disse? Já vamos chegar aí. Ô Carlos, faz uma gentileza. Pesquisa aí para nós as últimas declarações do André Valadão para que a gente tenha a literalidade do que ele falou, o que foi exatamente quais foram as palavras dele. Você vai procurar André Valadão e comentários homofóbicos. Porque o que acontece? Então vamos dividir aqui essas duas partes, tá? Quando a gente entra nessa seara, a gente começa a falar sobre religião. Então, vamos lá, porque a gente tem que ir com um pouquinho de calma aqui. Eu vou começar falando sobre o André Valadão, porque não é a primeira vez que ele está envolvido numa polêmica dessa natureza. MPF investigará pastor André Valadão por suposta homotransfobia. Eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade com essas expressões, assim, sabe? Porque hoje cada dia surge uma. Né? Então, homotransfobia. Durante uma pregação em igreja nos Estados Unidos, né, já começa a ser um pouco diferente, né, por questão de direito penal, no tempo, no espaço, né?
se ele poderia ser investigado pelo MPF aqui no Brasil por declarações lá dos Estados Unidos. Valadão ensinou que crentes deveriam matar a população LGBTQI+. Se foi isso que ele falou, gente, isso não cabe em qualquer lugar do mundo como liberdade de expressão. E parece, Tessaro, que existe um vídeo disso. Não, deve que ter. Foi gravado. Tem um vídeo aqui. Tem um vídeo aqui. videozinho. Tem um videozinho aqui. Obrigado, Carlos. Carlos mandou aqui. E aí, parece que foi isso mesmo que ele disse, ó. Caramba. Diz que no culto... Não, vai lá. Diz que no culto ele falou isso mesmo, que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTQIA+. Tá faltando letra nessa sigla. LGBTQIAPN+. Isso, essa aí é a sigla completa. Tá? Então vamos lá. Não é a primeira vez que esse cara se envolve em polêmicas dessa natureza. Tá? Ele já fez isso outras vezes no Brasil. Já foi processado por isso, inclusive. E aqui parece que é isso que ele disse. Ó. Agora, palavras dele, tá? Abre aspas. Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: pode parar, reseta. Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz: já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora tá com vocês. Palavras do pastor. Na minha opinião, uma pessoa que emite qualquer tipo de juízo, seja dizer para exterminar a vida de uma pessoa, de qualquer gênero que seja, de qualquer cor que seja, de qualquer convicção política que seja, de qualquer natureza, um religioso que se diz religioso e que emite uma opinião dessa natureza, em primeiro lugar, não pode ser religioso. Não pode ser. Né? Porque se você for leitor da Bíblia, você pode procurar alguma passagem em que Jesus tenha dito: mata todo mundo aí. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não separa ninguém. Pois é. Isso aí não é incitação ao crime? É, claro. Pronto, que é crime. Claro. Agora, se ele colocasse: devemos matar brancos, homens, cis, matar cavalo, matar cachorro, é incitação ao crime. Claro. Pronto, acabou, não tem o que discutir. Pois é. E aí, nesse caso, eu sou extremamente crítico. O pessoal que sabe que eu não tenho religião e tudo mais, e que eu fico muito revoltado quando as pessoas se valem da religião para fazer proselitismo das suas convicções. Então, eu acredito, eu acho que deve haver punição, sim. Na minha opinião, deve haver punição, porque isso é um crime. Está tipificado, é crime, tem que haver punição. Né? Pronto, acho que é bem simples assim, não tem nem argumentação. Não. Qualquer coisa, qualquer palavra que ele colocasse na frente, devemos matar 2 pontos, Acabou. A situação, assim, eu acredito que é um pouco mais complicada quando a gente tenta ingressar nos dogmas da igreja. Por exemplo, tem igreja que tem o dogma de que Nossa Senhora é alguma coisa, e alguém, por exemplo, ir contra isso, por exemplo, chutar um santo de uma lembra outra do episódio religião. do cara que chutou a santa? Isso é péssimo. O cara que chutou a santa. Lembra? Então, essas questões assim que são muito próximas, isso não gera violência em si. Eu falar, olha, na minha opinião, a igreja tem todo o direito de falar: olha, para nós aqui nós reconhecemos só o casamento entre homem e mulher. Isso é um dogma da igreja. Nós não podemos fazer com que a igreja absorva a outras realidades sociais sem problema. Mas em hipótese alguma pode alguém se valer daquele grupo de pessoas, incitá-las à prática de crimes e ainda assim crimes violentos. Exatamente. Aí passou de qualquer... Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Porque eu fico pensando o seguinte... No Brasil, não sei se vocês lembram, eu postava isso nas minhas aulas, agora até fui achar a notícia, um pastor Tupirani de Ora Lores foi condenado a 18 anos e 6 meses de reclusão por induzir e incitar discriminação contra pessoas judiciais ou judias, na verdade, né?
por meio de publicações. Ele falava isso na igreja, que tinha que bater, que tinha que matar os judeus, totalmente antissemita. Tinha uma igreja lá, se eu não me engano, era no Rio de Janeiro, algum lugar assim, e ele dizia, aqui não, a Constituição não vale, o que vale é a Bíblia, ou seja, todo nesse contexto, né, de guerra santa ainda, né, vivendo um antissemitismo, uma coisa absurda. E ele foi preso, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que manteve, dizendo exatamente essa ideia. Olha, eu tenho liberdade de expressão desde que essa liberdade não gere um discurso de ódio passível de gerar crime. De gerar violência física mesmo. Pronto. Porque imagina, eu falo que as pessoas têm que morrer. Eu estou incitando as pessoas a esse tipo de prática. E ainda mais a responsabilidade. Por isso a responsabilidade de um pastor, a responsabilidade de um professor, a responsabilidade de um jornalista, a responsabilidade dessas pessoas que de alguma maneira têm uma influência social, tem que ser maior. Por isso nós temos que ser responsabilizados com maior rigor, porque nós influenciamos a atitude das pessoas. Concordo. Então nós temos que tomar esse cuidado, nós enquanto educadores, o pastor enquanto educador, o jornalista, o político, pessoas que podem influenciar massa de pessoas a cometerem crimes. Exato. E eu ia comentar o seguinte, eu fico pensando... como é que isso reverbera na cabeça daquelas pessoas que são religiosas e frequentam o templo? Sim. Porque a minha mãe é uma pessoa religiosa. A minha mãe é católica e ela costumeiramente vai à igreja. Não é a situação em tela. Mas e se fosse? Como é que é reverberar na cabeça da minha mãe, uma senhora de 66 anos, 67, que gosta muito de ir à igreja e fez isso durante boa parte da sua vida, e aquilo que o padre ou o pastor falam são uma verdade assumida por ela, como é que isso é reverberar na cabeça da minha mãe, ela escutando alguém dizer que por ele matava todo mundo e isso aí é com eles mesmo, que tem que matar. Meu Deus. Aí um dia, por exemplo, tá minha mãe lá, vai uma pessoa atendê-la em algum local... E é uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+. Qual vai ser a forma de trato da minha mãe com essa pessoa? Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Parece que o indivíduo, quando fala isso, ele não tem noção de que maneira ele vai quase que obrigar a outra pessoa a agir. Então, essa responsabilidade sobre o discurso que você emite é muito importante. E ela tem que ser policiada, né? A pessoa precisa assumir a responsabilidade daquilo que fala e não se desviar dizendo, não, isso foi só um exemplo, foi uma metáfora, foi uma forma de falar. Né? A palavra que você joga não volta mais. Teve uma vez aqui, já peço desculpas, não vou dar spoiler, porque o processo era público, não era sigiloso. 22 policiais um dia chegaram no meu escritório por indicação de um comandante, porque eles todos estavam indignados com postagens de um professor de uma universidade pública aqui de Cascavel, que chamavam os PMs, e várias publicações, várias, não era uma coisa isolada. E que eles ficaram bravos, né? Todo PM é cheirador de cocaína e assassino de pobre. Aquilo, imagina, para as pessoas de bem, para um policial de bem, aquilo, ele falou, cara, isso é... Né? E aí você tem que lidar com essas coisas. E exatamente a ação a gente moveu nesse sentido, de tentar buscar educar essa pessoa e falar, bicho, você não é um qualquer, você é um professor de uma universidade pública. Você não é um inimputável. Exatamente, não é porque você pode, mas a polícia é truculenta, sabe aquelas conversas de sempre? Tudo bem, meu amigo, mas tem as vias. Faça as denúncias onde você tem que fazer, mas não generalize, mas diga não que coloque. Tem gente boa, tem gente ruim também. Não são todos que vão fazer a mesma coisa. Isso. Mas o cara se coloca, às vezes, naquele discurso de autoridade, né?
É o arauto da verdade, só a verdade é só dele. Não é assim não, cara. O cara que ele fez aqui tá errado. Tá errado. Eu sempre digo, depois daquele, deveria matar, 2 pontos. Quem? Qualquer coisa que ele colocasse na frente seria crime. É criminoso, não tem o que discutir. Acabou. O Edu Dalcente falou, sou aluno do Olino PV Noite de Beltrão. Olha aí, Edu. O mal das aulas de quinta-feira que tenho com o mestre é que só daqui uma semana terei de novo. Olha lá. Uau, meu querido, queridão, muito obrigado. hein? Muito obrigado. Vocês não vão acreditar. Sabe quem é o CWB 92? O Dominique Torresmo. Cansei de ser Dominique Torresmo. Tem bastante coisa aí, Pablo. Lê lá pra Tem. Olha aqui, ó. Que vocês acham da O Dominique falou o seguinte, a gente já vai chegar a essa do Santiago, hein, de Santiago. Não vamos fugir dessa aí, não. Falando em igreja, os senhores viram o caso da Universal reunir PMs em templos? Algo meio duvidoso, já que Estado deve ser laico. Gostaria da opinião dos senhores. Minha opinião, então. Sim, o Estado deve ser laico. Sim, acho que se houver uma reunião dentro da igreja porque eles são policiais militares, está errado. Vírgula. Se forem policiais militares e professarem aquela religião, nada impede que frequentem a igreja, nada impede que lá estejam. Certo? Sim. Agora, se for uma reunião com o intuito de puxar para perto da instituição a instituição policial, aí eu vejo como algo, no mínimo, estranho. Porque são aproximações que não fazem muito sentido. Mas pode fazer também, qual é o problema? Veja, não é uma liberdade do que só ir ou não? Claro. Pronto, pode mas chamar foi, quem quiser. Mas foi o que eu disse anteriormente. Mas pode chamar quem quiser. Com certeza. Independentemente da instituição ou não. Pensa assim, Pablo. Eu sempre defendo a liberdade na plenitude da acepção da coisa, entendeu? Eu só não gosto da aproximação entre... como é que eu posso te dizer? Entre governo e religião, entre polícia e religião. Eu não gosto dessas aproximações de algo metafísico com algo interveniente de forma prática. Eu acho que isso sempre tem um fim traumático. Mas aí entraria... Mas quem isso é que tem o interesse particular, né? Mas quem é que tem o interesse de, entendeu? Mas eu digo assim, essas aproximações eu não vejo como sendo um problema com maus olhos. Si. Maus olhos. Não. Eu acho que você pode chamar quem você quiser. Sim. Por exemplo, eu vou em qualquer igreja que me chamam para ir. Qualquer um que me chama. Eu já fiz isso, hein? Eu já fiz isso. Eu vou. Eu acho legal. Igrejas de salão, eu acho fantástico. Escutar discursos, às vezes, daquelas igrejinhas pequenininhas, eu acho fabuloso. Como, por exemplo, em Maringá tinha uma igreja onde o cara, muitos anos atrás, vendia água. Ele até na época calculava, que ele vendia vidrinhos de 100 ml, eu ficava calculando quanto não dava uma caixa d'água. E ele fazia uns discursos maravilhosos. Mas ele tinha um poder de eloquência fabuloso. Nunca o critiquei por isso. As pessoas compram água se quiserem. Essa normalmente é a alegação que eles fazem. Mas são várias coisas que eu já frequentei. Já fui em templo espírita, já fui em templo de Umbanda. Eu acho muito interessante. Porque você tem várias coisas diferentes para ver. E claro, cada um fala o que quiser e defende o que achar mais conveniente. Agora eu digo, as pessoas têm todas as suas convicções. Que nem, por exemplo, às vezes a pessoa está do seu lado, nossa, ela fala em línguas. Poxa, que maravilhoso. Nunca falaram comigo. Eu penso, puta, que porcaria, por que não fala comigo também? Às vezes não deu certo, não estou entrando no mérito da situação, entendeu? Mas eu acho que tudo é válido. Porque às vezes a pessoa tem naquele momento algo que aplaca, às vezes, uma dor que ela tem, um sentimento que ela possui. Eu acho que é muito válido isso. Por isso que em uma das canções do Ronnie James Dio, falecido já, maior de todos os vocalistas do heavy metal, ele disse: "It's really all the same with just a different name." Tudo é a mesma coisa, só que com um nome diferente. Pronto. Né? E às vezes o caminho para você é aquele, cara. Pois é. Às vezes o caminho é esse. Agora vamos à do Santiago Lima. Essa aqui é boa, hein? Tô a pau na resposta. O que vocês acham da esquerda radical? Uma bosta. Como a direita radical também. Bem, eu gostaria de começar a minha resposta, Santiago, dizendo uma coisa importante. Da próxima vez que você for utilizar esse termo, mude apenas uma palavra. A palavra radical. Que a palavra radical significa aquele que toma pela raiz, certo? O que você está querendo dizer aqui, eu percebi pela sua escrita, é a esquerda sectária. O que é o sectário? Sectário é aquele que segue sem qualquer tipo de crítica,
sem qualquer tipo de reflexão. Diga, vá para lá, ele vai. Vá para o outro, ele vai. E para ele não importa. Ele é um comandado, certo? Então o que você quis dizer foi esquerda sectária. Eu, Pablo, que me considero uma pessoa de centro-esquerda, sou contrário à esquerda sectária. Porque eu já tive muitíssimos embates com colegas que são sectários e que não tem como conversar com a pessoa. Não existe discussão de ideias, a pessoa não arreda o pé, não está disposta a ouvir, não está disposta a aprender. Assim como acontece com pessoas que são da direita sectária. Porque todo sectarismo leva você ao embotamento da visão, você não perceber as coisas, não conseguir analisar os fenômenos, não conseguir ter... o termo correto seria não ter sensibilidade social para você poder perceber quais são os movimentos da sociedade. Que uma hora exige um controle mais rigoroso, uma hora um controle mais aplacado, uma hora exige mais intervenção, outra menos intervenção, uma hora exige mais investimento na economia, outra hora um deslocamento desses investimentos para recursos de natureza social. Então, sempre que você tem algo que é sectário, você vai caminhar para a ponta de uma prancha que vai te jogar aos tubarões. É sempre isso. Então, eu sou o contrário a diversos problemas da esquerda sectária. Um deles que eu já denunciei aqui e denuncio toda vez que eu tenho oportunidade. Enquanto a esquerda abandonar a sua natureza, que era a de proteger o trabalhador e de proteger a pessoa que não tem acesso aos meios de produção, para levantar pautas única e exclusivamente identitaristas para conseguir holofotes, você não tem uma esquerda verdadeira. Você tem aquilo que as pessoas chamam na internet de esquerda Nutella. Eu não consigo defender uma postura de esquerda dessa natureza. Eu não consigo me chamar de pensador, de indivíduo que reflete, de cidadão leitor do mundo, que dialoga com os conhecimentos até hoje produzidos e ser um defensor cego de identitarismo, porque isso é uma gigantesca burrice, é um sonoro absurdo, certo? Então tá aqui a minha opinião sobre o que é a esquerda sectária, a opinião de uma pessoa de esquerda. Eu não tenho nada para falar. Esquerda radical ou direita radical não são surdos, né? São dois lados surdos, que ninguém escuta o outro, né? Então, você conversar com uma pessoa que não quer ouvir... É difícil. É muito difícil. Que é isso. A esquerda, de uma maneira sonhadora, parece sonhadora, usa de um discurso falacioso, manso, bonito, que cola, né, bastante nas pessoas, mas a realidade é que não conseguem. A gente percebe que, na realidade, são déspotas vestidos de uma carapuça bonita. A direita radical, que a gente tem visto que fazem muitas vezes alguns pronunciamentos desse tipo, né? De morte aos outros, morte a quem pensa diferente. A esquerda também propõe. Propõe. Mas é que hoje colou, né? Falar da direita, né? Que a direita a é mais... também propõe. Matou, acho que mais, né? A direita matou, a esquerda matou mais, né? A esquerda matou mais. Mas eu acho que vale a pena a gente ver aqui que o colega cita depois qual a diferença entre sectarismo e teóricos radicais como Gramsci. Né, que você falou de sectarismo, ele já traz o Gramsci aí na... Eu digo só assim, os extremos não prestam para lado nenhum. Nenhum extremo presta. Sim. Na Revolução Francesa, os que estavam à extrema esquerda eram chamados de raivosos, que é o que nós temos hoje. Essa nossa extremismo, esse radicalismo, que eu entendi o que o Santiago quis dizer. Sim. A expressão do radicalismo. Sim, ele está utilizando na acepção popular, né? É aquele raivoso, que a Revolução Francesa já dizia, eram os raivosos que ficavam na entrada. É aquele que na manifestação não consegue trocar
3 ou 4 palavras, ele só consegue gritar. Ele só ofende. Exatamente. Eu digo assim, os extremos não prestam. Por exemplo, água é bom. Vamos beber 12 litros ao dia? Faz mal. Pois é. É assim que funciona. Então, o extremo é ruim, inclusive na água. Então, qualquer lado que você pegar que seja extremista, como, por exemplo, você disse agora há pouco, a questão da justiça social, mas uma terceira via hoje fala exatamente nisso. É a questão da justiça social. Você não pode ter crescimento econômico sem justiça social. Não tem como. Sim, isso já dizia a Maria da Conceição Tavares. Mas como é que você vai ter um crescimento econômico e não estabelecer uma justiça social? Grandes magnatas da indústria, o próprio Ford dizia que ele tem que ter um produto que o funcionário dele possa comprar. O sonho de consumo de qualquer operário nos anos 60 era trabalhar na Ford, que trabalhava que ganhava o dobro do que pagavam as outras empresas. Então, veja, não estou entrando no mérito do Ford, o Fordismo explorava ao extremo. Mas repare, a partilha tem que existir. Mas essa terceira via é necessária. Você tem razão. Aliás, o próprio idealizador do liberalismo econômico, Adam Smith, falava em justiça social e necessidade de distribuição de renda. Eles falavam sobre isso. Mas a grande questão é que, eu acho que você concorda comigo nesse ponto, a expressão justiça social foi tão desgastada que hoje ela é vazia de sentido. Totalmente. E ela serve a qualquer discurso oportunista. Qualquer lado que você pegar, ele utiliza a justiça social como tema. Aquilo que eu falei, aqueles discursos que colam, né? Dá certo. Dá certo, é bonito, é bacana. É fácil falar. Fácil falar. É fácil falar. Eu gosto de sempre voltar à nossa Constituição, com todos os problemas que as leituras enviesadas dela o fazem, eu entendo, né? Ela coloca no artigo 3º, um dos objetivos da nossa República Federativa do Brasil é o desenvolvimento nacional. E por uma leitura sistemática, holística de toda a Constituição, a gente percebe que esse é um desenvolvimento que ele passa necessariamente pelo crescimento econômico, mas não é sinônimo de crescimento. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento nacional passa por crescimento em IDH, desenvolvimento... Educação. É exatamente esse o pensamento que nós temos que ter. Quem pensar diferente disso, no sentido, é extremista, está fora, achar que o crescimento econômico... E eu sou muito mais desse lado do desenvolvimento e do crescimento. Eu acredito que as melhores políticas sociais são aquelas que vêm atreladas ao crescimento econômico, né? Porque crescimento econômico, de alguma maneira, em algum grau, gera riqueza e riqueza gera liberdade. Tem um grande autor que ganhou o Prêmio Nobel 99, 2000, Amartya Sen, indiano, economista, que escreve um livro de Desenvolvimento como Liberdade. Ele só diz: só existe liberdade se há desenvolvimento humano. Sim. Se você não sabe, se você só tem um caminho, você não tem liberdade. Claro. O mendigo que vive na rua, ele não sabe se ele vai dormir num hotel, numa cama. Ele não tem liberdade. É a única liberdade, a única escolha que ele tem é a marquise, Então ele fala a partir disso. É sensacional. Então a gente precisa desenvolver as faculdades humanas, a capacidade humana para que o ser humano viva conforme os seus interesses particulares, ou seja, não podemos perder a individualidade, e, ao mesmo tempo, pensando no outro, no desenvolvimento social. Agora vem o momento da bomba atômica teórica. Sabe esse conceito de liberdade que você falou que está no Amartya Sen? Sabe de quem é esse conceito de liberdade? Não, senhor. Marx. Esse é o conceito marxista. Puta, o problema é que falar marxista remete à corrente marxista, né? Esse é o conceito de liberdade que está na obra do Marx. Liberdade é justamente você conseguir fazer aquilo que deseja fazer sem que você seja obrigado a escolher um caminho por força das contingências. Exatamente. Se Marx disse isso, que eu imagino que deva ter dito, porque foi um grande sábio, eu acredito que os leitores o deturparam muito, né?
como deturparam, por exemplo, dentro do direito Hans Kelsen, né? Deturparam, alguns hoje nunca leram Hans Kelsen e falam mal dele, né? É bonito quando a gente lê, né? A gente descobre que, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Mas é bacana, que legal, bom saber disso. O problema do Marx são os marxistas. Os marxistas, exatamente. Eu vejo o seguinte, o que fizeram com a teoria marxista faz ele hoje dar currupio na catacumba, cara. Ah, com Ele certeza. dá currupio na catacumba. O que Com fizeram certeza. com a teoria dele tem nada a ver. Olha Tem só. nada a ver. Nada a ver, nada. A teoria em si, ela é interessante, ela é muito bonita. A teoria dele é muito boa. Mas o que fizeram com ela, ele dá currupio na catacumba. Porque, Não tem cabimento. porque olha que Não tem coisa cabimento. curiosa. Quando você pega, vamos pegar só uma das obras dele, talvez o Capital. Quando você lê os 3 tomos do Capital, ele não está ali dizendo para a sociedade, olha, peguem esse caminho aqui. Pega esse caminho que esse caminho vai dar bom. Não. Na obra, ele faz uma análise filosófica da economia europeia fundamentada no Capital. O que ele está fazendo ali é dizer, veja, Economia inglesa. exatamente. Da inglesa. Ele está dizendo, veja, o que nós temos na Europa é isso aqui. Essa é a realidade econômica. Isso aqui nós estamos falando de filosofia econômica. Isso. E o proletário, ele não entrou no detalhe do proletário. Porque isso foi acontecer depois. ué. Porque ele faz isso no Manifesto Comunista. Eu acho que ele Porque daí vamos quando o nos partido- unir e tal. isso, Mas só quando que vai não tem se fundar problema. o partido. Não, mas não há problema nisso. Eu acredito que toda, aspas, vamos dizer assim, toda revolução, ela tem os pontos positivos, né? Muitas vezes anda para frente, mas ela também abre gargalos, e a Revolução Industrial fez isso, né? O êxodo rural, sabe? Pessoas viviam na Inglaterra, de repente estava todo mundo em Liverpool. Não tinha saúde, não tinha sanitário, não tinha trabalho, não tinha nada. É óbvio que alguém precisava pensar nisso, e esses caras levantaram essa bomba. E a grande questão é sempre o que é que se faz com aquilo que se diz. Isso. Então, por exemplo, eu não posso... Lógico, isso é uma metáfora, tá? Tô ressalvando aqui as proporções. Eu não posso culpar Jesus por aquilo que fizeram nas cruzadas. Sim. Entendeu? Seria a mesma coisa que eu falasse, o cavaleiro lá que matou a galera degolada, ou o Papa que mandou um exército de crianças, né, para lutar, ou a cruzada dos pobres. Eu não posso culpar Jesus por aquilo que o cara fez. Entendeu? Perfeito. Então eu acho que é essa mesma O que característica. fizeram em nome dele é que saiu errado. Gostaram aí, pessoal, dessa... Eu gostei muito aqui dos dois debatendo, eu fiquei aqui no terceiro. Não, tô comentando aqui com o pessoal do chat aí. O que vocês acharam desse debate sobre Marx, Eu achei fantástico, aula profunda mesmo. Ó, o Éder Vinícius aqui disse pra nós, eu defendo a pena de morte para crimes como o caso de Blumenau e violência contra a mulher. Eu acho que é que ele tá falando da chacina das crianças, né? Meu Deus, que Defender a absurdo morte de aquele, alguém gente. fora de contexto é psicopatia. Perfeito. Concordo. Estamos junto. E que absurdo aquilo que aconteceu, né? Aquilo foi camarada terrível, no né? Distrito Federal, ele e uma mulher pegam uma criança, colocam numa mala para estuprar, Gente do céu, que Eu ainda vejo perversidade. Existe gente. uma máfia disso, Tessaro. Foi denunciada Deus, cara. uma máfia. Isso está circulando nas outras redes sociais. Existe uma máfia de pessoas que são pessoas milionárias e que estão ali, olhando pelo celular fotos de crianças que são compartilhadas pelos próprios pais. Sim. Eu E posto aí, lá no meu Instagram. exatamente. E aí eles olham, e se um daqueles caras ali decide que ele gostou daquela criança, ele passa como se fosse um pedido. Alguém vai buscar. É esse aqui que eu quero que busque. E vai paga lá tomar nos 50, olhos. 100 mil reais para que a pessoa vá lá e sequestre a criança. Doença. Fora o fato das reuniões de mídias Doença que sim. são vendidas para essas pessoas que são pedófilos, evidentemente, para que essas pessoas comprem e tenham acesso a essas imagens para ficar olhando. Meu Deus, o cara tem prazer por isso. Então, você falou doença em que sentido? Não, eu digo, é um distúrbio, né? É uma coisa... É um bandido, cara. É bandido. Mas esse Bandido. não será A única coisa que me deixa será que bem tem feliz... Será que tem? Uma coisa que me deixa bem feliz... É o que acontece lá. na cadeia. Que quando ele vai preso, para quem está na prisão,
não há perdão para o estupro. Tem um e para a termo que pedofilia. eles usam lá, eu acho que é Duque. Duque, acho que é Acho Duque. que é Duque, se não me sei engano. eu não quis falar porque eu não sabia se eu era acho que é verdadeiro ou não. Duque, eu acho que é não Duque. quis falar, mas foi a palavra que me veio na cabeça. O que o Tessaro quis dizer com doença, eu acredito que seja, é que meu a Deus. pedofilia... Não, eu entendi o que você é uma- disse. Até só para salientar, às vezes, para alguém que está vendo, pensar, ele acredita que o cara é doente mesmo. Não, entendi. é uma entendi. loucura. Ela é Meu enquadrada, Deus. ela é louco. enquadrada como uma das parafilias. Parafilias. Né? Mas dentre as parafilias, algumas parafilias são crime. É crime, cara. Sim. É Crime, não tem o que discutir. entendeu? É Então, por crime. exemplo, parafilia que é crime, pedofilia, zoofilia, necrofilia, todas essas são crimes, mas elas são elencadas dentro de um rol de estudos da psicologia. E é por isso que algumas pessoas falam, isso é uma doença, né? Porque é uma parafilia. Então seria uma espécie de distúrbio, né? Expliquei aqui com uma linguagem bem Cara, mas vejo cachorro. assim, a Mas pena é de muito morte que ele ruim. colocou ali, eu digo o seguinte, os crimes hediondos, eles têm que ter punição mais severa. E você, que Essa é era a advogado, regra. sabe. Essa era a O regra Brasil que não foi se pune. criada. O Brasil não se pune. Eu não sei o número exato agora, se são 7 ou 10 brasileiros que até hoje, de 88 para cá, que estabeleceu 30 anos, que cumpriram 30 anos de cadeia. Sim, sim. Não cumpre 30 anos de cadeia. Não, Ninguém cumpre 30 anos de cadeia. De cadeia realmente não Ninguém vão cumpre. cumprir. O crime Porque a gente só hediondo- pode ficar até 25. Não, até 30. Até 30. Até 30. Até 30. Mas não se cumpre. Não, mas o grande problema é o seguinte, e não estou dizendo que o Supremo está errado, até porque não quero ser preso. Pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Mas o Censura. Supremo decidiu em algum momento, e eu não sei, juro que eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Se estava certo ou estava errado. Tenho dúvidas mesmo, jurídicas, teóricas. Aham. Saiu a lei no Brasil, a lei dos crimes hediondos, na década de 90. Muito motivado por aquele crime bárbaro de uma atriz da Daniela Rede Pérez. Globo, Daniela Aham. Pérez. Isso. Saiu essa lei. E um dos artigos, se não me engano, logo no começo, artigo 5º, artigo 2º, dizia assim, que o cara que fosse a pessoa que cometesse crime classificado como hediondo, ele não teria progressão de regime. Perfeito? Não teria direito. progressão de regime. O Supremo veio e disse que isso é inconstitucional. Que a progressão de regime, a necessidade de ressocialização é um direito fundamental. Então a lei extrapolou o que a Constituição veio e disse. Ou seja, praticamente acabaram com a lei de crimes hediondos. Mas o Brasil só faz lei motivado por questões emocionais. 2013, quando um grupo de jovens matou uma moça na rua no Rio de Janeiro, surraram a moça e a defesa alegou que eles pensaram que era uma prostituta. Aí, quando simplesmente descobriram que era uma empregada doméstica, fizeram a legislação em 2013 defendendo o trabalho doméstico como sendo um trabalho regulamentado. Quer dizer, alguém tem que morrer para fazer isso. São poucos os crimes que se julga, sabe melhor do que eu, com menos de 2 anos. É só quando mexe com a opinião pública. Ah, sim. Se não mexer com a opinião pública, não dá em nada. Não Crimes dá em de apelo absolutamente público, nada. né? Então, quando mexe com a opinião pública, aí sim. Aí, que coisa maravilhosa. E a nossa mídia, que é uma mídia seletiva, em algum momento, a gente também não pode falar, talvez essa mídia, num determinado momento, algumas delas, né? Mas aí o que acontece? Ela seleciona. Exemplo bem besta que eu vou dar para você, fizeram um escândalo, estão querendo fazer até série com aqueles 5 bestas que foram de andar de submarino lá. Dos 5 milionários lá. 5 tatu. Vão fazer uma série, uma para cada retardado que foi junto ali. Agora, os 120 que morreram na travessia do Mediterrâneo não dá notícia. Pois é. Não Não dá vê. notícia, porque é pobre, tem Como muita é o nome? criança. É Como porque é o nome disso? pobre. Você falou um dia no grupo. Seletivo. Compaixão seletiva. Compaixão seletiva. Compaixão Compaixão seletiva. seletiva. Você seleciona de quem você vai ter compaixão ou não. Exato. Isso aí que nós vivemos. Então a nossa legislação que está aqui, ela acaba virando em nada. Sim. Ela acaba virando em nada. Nós tivemos um traficante que fez questão de ser preso no Brasil, porque no Brasil a pena máxima é 30 anos, e quando ele fosse para os Estados Unidos ele pegaria perpétua. Então ele fez o quê? Ele, quando percebeu que seria preso, ele se entregou aqui. E aí virou um imbróglio do Itamaraty, ou seja, a questão das nossas relações internacionais, discutindo a deportação dele. E quando é que ele foi deportado? Quando chegaram num acordo que ele teria, no máximo, 30 anos. É. E ele está cumprindo 30 anos.
Ó, o Hoje- Fábio Anderson mandou Hoje, aqui, ó. só para ter uma, só para contextualizar juridicamente, e nisso eu acho que o Supremo está correto. Há algum tempo já o Supremo tem essa interpretação dizendo assim: como nós no Brasil não temos pena capital e nem pena perpétua, tá lá, né? Como direitos fundamentais, as pessoas não serão condenadas por esses tipos de por essas penas. Então eu não extradito, porque senão eu estaria sendo contra os meus ideais. Uhum. E não, né, nesse sentido me parece que há uma coerência. Então Coerência com o texto legal. ele só, Coerência com o texto legal. ele só fala assim: ó, você, Estado de lá, se compromete que você vai transformar a pena dele no máximo Da pena daqui. a pena mais grave no Brasil, que é a Mas restrição. o cara não foi esperto? Não. Mas aí são os jogos. Mas o cara foi esperto. Sim, esperto. Lá seria perpétua. 30 anos ele Mas sai. vamos falar a verdade, 30 Tamo anos. com- na cadeia, nós estamos Mas é melhor que perpétua, né? Mas é melhor que perpétua. Estamos com um monte de mensagem aqui, ó. Vai, manda lá. O Fábio Anderson disse: as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez aquele texto de Kant, o esclarecimento, para pensar um pouco sobre os que os líderes dizem. O nome desse texto é O que é esclarecimento? Se não me engano, faz parte da fundamentação da metodologia Metafísica. da metafísica dos costumes. Fundamentação da metafísica dos costumes. O termo que eles usavam era Aufklärung, que é o esclarecimento, né? Que mais? O CWB mandou: existem discursos que me revoltam, por exemplo, que todos os policiais são corruptos ou vagabundos. Também. Eu também, é o que eu falei. Nós entramos com 22 Generalização, né? ações e o professor lá andou bastante aí pelo Paraná respondendo as ações. Bernardo Leal disse: Pablo, qual o nome da música do Ronnie James Dio que você citou? We Rock. Tá nessa letra aí. Uma música que tem uma mensagem muito positiva mesmo. Pablo, Dio Ozzy, difícil, né? Não é difícil, não. O Dio cantaria todas as músicas do Ozzy. O Ozzy não cantaria metade de uma música do Dio. Simples assim. Extensão vocal, potência vocal, não tem a menor condição de comparar. O Éder Vinícius mandou: qual a diferença entre... É que você não viu o Oli cantando galopeira, que é extensão vocal. Pra quem curte a Anitta... E você que curte a Anitta, cara. Eu curto tudo, cara. Ai, Curto toma tudo. no A Anitta é boa mesmo. Anitta, pelo amor de Deus. Não. Você não sabe aproveitar o que a Anitta tem. Olha lá. O Éder falou: qual a diferença entre o sectarismo e os teóricos radicais como Gramsci? Vamos lá, queridão. Eu posso chamar o Gramsci de um teórico radical, porque ele é um teórico que busca a raiz da questão. Agora vamos lá. Você está falando sobre quais aspectos do Gramsci? Porque é o seguinte: se você estiver falando do Gramsci no aspecto da educação, é uma coisa. Se você estiver falando do Gramsci no aspecto do Eros e a sociedade, aí é outra coisa. Tá? O Gramsci foi um teórico que ficou muito popular no Brasil quando uma pessoa que não entendia daquilo que nós chamamos de hermenêutica resolveu ler o Gramsci e falar sobre o Gramsci na internet. Devo dizer quem é essa pessoa? Eu acho que deve. Eu acho que deve. Vou esperar a manifestação dessa pessoa para falar o contrário. O Olavo de Carvalho resolveu uma vez falar sobre o Gramsci. Mas você não gosta do professor Olavo de Carvalho? É que o epíteto professor já não se aplica a ele. Tá, mas é professor. É? Porra! De quem? Não sei, acho que ele teve uns 5 Mas é assim, milhões de... No Brasil, qualquer um pode ser professor. Isso é verdade. Oli, ainda bem que você me corrigiu. Lembra Qualquer aquela mudança da lei É. que qualquer pessoa lá... Notório conhecimento. Exatamente. É a única profissão que não tem exercício legal da profissão é professor. Sabia? Tinha. Não sabia. Não existe exercício legal da profissão para o professor. Ô, mas para, o cara morreu, para. Vamos bater nos mortos. Professor Olavo... Vai lá, eu fiz o curso do professor Olavo. Eu sei. Não, mas eu fiz... Eu sei. Quando eu conheci o Tessaro, ele foi meu professor, tá? A gente começou a conversar, ficamos amigos, tá? O maior medo que eu tinha na minha vida era de chegar pra ele, descendo a lenha no Olavo de Carvalho, e ele me falar: puta, mas eu gosto pra caralho dele, porque eu tenho um amigo que é meu amigo de infância. E uma vez a gente foi conversar, e eu tava lá, não sei o quê, e eu não fazia a menor ideia. E eu, dei uma voadora no Olavo de Carvalho, e aí um cara que tava do lado falou assim: puta, Surgiu. mas o Rafael aqui é olavista. É. E eu, caralho, bicho.
Não, eu conto isso porque eu já fiz de tudo. Eu, na faculdade, fazia direito de manhã e administração à noite. Então, eu tinha muito tempo livre, né? Muito tempo livre. À toa? À tarde eu trabalhava no fórum. Então, quando dava uma folguinha, cara, tava passando na frente do auditório da Unioeste, tava passando lá, eu lembro até hoje, tinha um negócio de zootecnia. Não tinha tempo livre, eu entro, vou assistir. Era sobre alimentação animal, não sei o que lá. Cara, eu era assim, então eu entro em todo. Então, um dia, um professor meu, um professor da administração, falou assim, tem um cara aí que fala por rádio na época. Rádio, lá dos Estados Unidos e tal. Ele tem uns cursinhos que ele vende, cara. Mas tem umas 3 aulas grátis. Eu assisti. E eu adorei o cara, sabe por quê? A primeira aula que ele me falou, vocês querem aprender filosofia, que era o negócio, né? Vocês, primeira coisa, então, vou passar um monte de livro aqui que vocês precisam ler. Cara, ele passou Machado de Assis, José de Alencar, todos esses caras falaram, se alguém quiser estudar filosofia, primeiro tem que saber literatura. Porque esse cara vai te dar essa possibilidade de você pensar que é o que a filosofia. Cara, aquele cara me ganhou, porque foi sensacional. É claro que eu estou falando aqui de apenas 3 aulas que fiz em 2003, 2004, por aí. Então, só por isso. Então, não sou olavista, não tenho nenhum livro dele. Mas li nesse tempo e brinquei, fiz uma brincadeira contigo de professor, porque eu sei que você ficaria um pouco nervoso, agitado. Mas qualquer um pode ser professor. Eles falam que os advogados são... Mas vocês têm uma categoria que defende vocês. Vocês têm uma OAB. Vocês têm carteirinha de profissional. Carteirinha de profissional para a OAB tem... Aliás, a OAB vale como identidade, vale? Identidade civil. Farmacêutico tem, biologia tem. CRO tem. Você é dentista. Professor. Tem Deus, né? Não tem carteira funcional. O Carlos falou, tem Deus. Não tem. Boa, Éder. Boa, Éder. Você não tem carteira profissional. Não tem. Não tem. Qualquer um pode... Lembro que uma vez eu estava corrigindo isso mesmo, Henrique. TCC e uma pessoa me falou assim, professor, preciso que você coloque aqui o número de registro. Não tem. Eu falei que não existe número de registro. Então. E aí? Qualquer um pode ser professor ou não? Claro. Então é o professor Olavo de Carvalho. Pode continuar. O Éder aqui disse que o Marx não está certo. Pode ser também. Também acho. Concordo com ele. Certo e errado são conceitos relativos. Né? Eu só queria saber em relação ao que ele não estava certo. Tá, mas eu estava te respondendo em relação ao Gramsci. E o Gramsci é um teórico que faz uma crítica muito ferrenha da sociedade burguesa, das relações da sociedade burguesa, já pensando aí no que nós temos muito mais próximos do século XX, tá? Pensando nesse aspecto. E aí você tem a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Paulo Freire no Brasil. As pessoas que não leram as obras, nem do Paulo Freire, nem no Gramsci, viram alguns memes na internet ou alguns cortes de algumas pessoas que também não leram as obras, que pegaram só frases soltas de dentro dos livros e falaram, tá aqui o que o cara defendia, né? E aí, infelizmente, foi isso que se fez do trabalho dos caras, né? Agora, veja se algum desses aí pegou, por exemplo, a obra toda, foi estudar, ou pelo menos uma obra inteira, e foi ler, a não ser por excertos, né? O que aí é uma coisa muito, muito ruim, né? Você citar de orelha. Mas aí são por gostos, né? Cada um gosta de uma coisa diferente. Eu acho que sim. O Colli disse, o problema é que na internet essas pessoas com más intenções se juntam para fazerem atrocidades como essa. Simplesmente triste, concordo. O CWB falou, há psicólogos que dizem que a pedofilia e abuso tendem a crescer, já que a pornografia está cada vez mais acessível. Concordo. Ou seja, ela escalona, quanto mais consome, mais o seu prazer é direcionado para algo. Olha que coisa curiosa. Esse é um assunto que a gente poderia discutir num programa inteiro. Né? Fetichismo e pornografia no Brasil, cara, porque a pornografia no Brasil hoje, além de ser um mercado muito prolífico, é um mercado que é propagandeado.
de todas as formas possíveis. Os artistas mais famosos no Brasil hoje são os artistas que cantam sobre pornografia, que lançam capas de disco mais pornográficas. Os portais de notícia, que são os que a galera mais consome. Se você abrir a UOL, a Globo agora, vai ter 20 ali falando sobre OnlyFans e qualquer coisa. Acho que vou vender conteúdo também. A gente já falou que você ia ganhar. Senhoras. Exato, a gente já falou que você ia ganhar. Vou mostrar as tatu que eu tenho. Puta merda, olha, agora eu vou ficar com essa imagem na cabeça, ele me fez... Eu tenho umas tatuagens legais, você ia gostar. Não, você tá louco, eu deixo pra outro. Adivinha onde eu tatuei Red Hot Chili Peppers? Ai, meu Deus. Vai, Pablo, do céu. Continuando. Mas só aparece... YouTube. O CWB continuou, né? Para algo diferente. Quem consome demais não tem mais prazer em ver uma mulher, logo quer ver coisas bizarras e pode chegar até a pedofilia. Isso é preocupante. Isso é discutido mesmo, tá? É uma situação grave. O Henrique nos disse, salvo engano, o tempo máximo de prisão foi aumentado para 40 anos no Brasil com o pacote anticrime. Sim, verdade. Aí o CWB mandou, Jill ou Gillan? O bicho pega. Viu o Gillan há 2 meses atrás, canta muito. Continuo dizendo Jill. Porque o Ian Gillan não tem a mesma massa vocal que o Jill tinha. Eu nem sei quem é o Jill, cara. O Jill, colocar uma música aí. Ronnie James Dio, se a gente puser o YouTube derruba por causa dos direitos autorais. Entendi. O Jill foi vocalista do Black Sabbath, foi vocalista... do Black Sabbath. Ele foi vocalista da banda Dio, foi vocalista do grupo chamado Heaven and Hell e também foi vocalista do grupo chamado Rainbow. Foi, na minha opinião, o maior cantor de heavy metal de todos os tempos. Entendi. Continuando, a maior frase do Olavão: risinho de deboche é argumento de meretriz. Veja, por exemplo, né, o Olavo de Carvalho era uma pessoa que tinha muita dificuldade de argumentar, porque ele não conseguia argumentar sem utilizar uma estratégia chamada ridendo castigat mores, que era o seguinte: se uma pessoa utilizasse uma frase argumentativa plenamente constituída, ele utilizaria no meio da elocução ou uma piada ou um palavrão para desvirtuar o foco do argumento e focalizar a troça. O que é extremamente simples de se fazer, extremamente comum. Se nós estivermos discutindo alguma coisa aqui, o Oli dá um argumento muito bom e que desmonta a ideia que eu trouxe, eu falo ali, Oli, aí vamos pegar um assunto qualquer. Você estava falando de diamante de sangue, por exemplo. Eu falo, diamante de cu é rola, entendeu? Eu faço isso. Mudou o foco. E acabou o argumento, acabou a discussão, né? Acho que é o princípio Dixon, chamar outro fascista, a mesma coisa. Exatamente. Aí, por exemplo, aqui ele mencionou... Não, os esquerda fazem isso, né? Eles já começam a gritar, né? Fascista, neoliberal, não sei o quê. Sim, assim como o pessoal da esquerda sectária, quando você fala uma coisa que eu falo, você é um lulista, você é um fascista, não sei o que lá, entendeu? Como você é um esquerdista. Você é gordofóbico sendo gordo? Isso eu não consigo entender. Será que eu tenho o direito de chamar os outros de gordo, sendo gordo? Como que é essa questão? Não? Você não é gordo. Eu só estou um pouquinho fora do peso. O Éder Vinícius aqui escreveu: mas falar da pessoa é diferente das obras, por isso acho o Olavo um baita professor. Eu já li e eu estou falando do que eu li, não dele. Pessoa dele, sei lá, talvez fosse uma ótima pessoa para você tomar uma cerveja, fumar um charuto com ele, mas eu estou falando do que ele produziu. Paulo Góes disse: boa tarde, professores. O direito de ressocialização é um princípio fundamental, mas eu não consigo imaginar a ressocialização de um pedófilo, um estuprador, assassino. Creio que não há reparação para esses crimes. Existem vários, Paulo, vários estudos que demonstram, né, o problema, o grande problema desses crimes que você falou, pedofilia, estuprador, que saem da cadeia e logo voltam a fazer novamente. Cometer o crime de novo. Cometer o crime de novo. É uma grande preocupação. Por isso que em alguns momentos já se falou em castração química, né? Trinidad Tobago. Trinidad Tobago tem castração química. Para você tentar alterar esse, aspas, instinto, que é um instinto químico, né? O Kelvin McNay disse... Nossa!
Boa tarde. O problema é que muitos generalizam. É importante filtrar o que há de bom em cada linha de pensamento. Correto, isso se chama bom senso. Por exemplo, muitos dizem que o fracasso da educação atual é culpa do Paulo Freire. Coitado. Muitos dizem. Nem teve sua filosofia pedagógica implantada no Brasil. O Paulo Eu gosto Góes... muito do Vará. Em contrapartida ao Paulo Freire. Lembra do Vará? Como que era o primeiro nome dele? Que também era um estudioso muito bom. Eu ia fazer uma piada aqui. Também pensei. A quinta série passou por mim agora. Passou aqui, ó. Você gosta de quem mesmo? Não, e o Edson? Você não, volte no Vará. Volte no Vará. Eu já ia emendar Vará o teu cu. E o Edson? Não, mas verdade, nesse contexto não podemos esquecer do Edson. Eu não vou cair nessa. Nem do Edson, nem da Dani. É o parente do Dani? É parente do Lifo? Dani? Primo do Beirinha? Pensou que a gente ia Puta cair merda, nessa, mas rapaz. vocês Mas são você é foda. quinta série, eu fiz quinta série 3 vezes, rapaz. Parem com isso. O cara me fala do Vará. Mas passou perto. Aqui, ó, foi ali, hein? Ele tentou. Foi ali. Gente, ele tentou, mas ele esquece que a quinta série às vezes fala mais alto. Meu, você tá sendo inocente, rapaz. Tá sendo inocente. Tentou, tentei. mas não deu certo. Não dá, bicho. Aqui eu assisto vídeo disso, cara. Eu fico vendo os vídeos da galera mandando esses nomes aí, ó. O quê? Das tintas? Exato. Exato. Daquelas duas marcas de tinta? Exatamente. O cara que mexe com turbo de carro, o Simas. Ai, meu Deus do céu. Vai, Paulo, continua. Hã? A Isabel foi presa. Ai. O troço não Vai, para. não ó. para. O cara pode ficar conversando, né, cara, com isso aí. Ó, o Paulo Góes falou: eu curso licenciatura na UEPG. O professor Oli foi inclusive uma das minhas inspirações para seguir a carreira na docência. Me entristece saber que qualquer um pode ser professor. É triste mesmo, cara. E eu vou dizer para você mais. O que mais me deixa indignado não é que qualquer um pode ser professor. O que mais me deixa indignado é que no Brasil a maior parte dos cases de sucesso de pessoas que estão milionárias vendendo conhecimento na internet são indivíduos que não têm o mínimo grau de conhecimento de docência. Não tem. O mínimo. Mas se tem universidade por aí, a minha grande maioria, que os professores nem têm o mínimo de docência, né? Nem de decência. Eu não lembro quando é que foi feita a pesquisa. 36% dos professores brasileiros não tinham formação. Porra. Você quer o quê? Mas vai ensinar alguma coisa que você não sabe. Não, mas nas universidades você pega um técnico e coloca lá como professor. Tem Mas base isso, nenhuma. Mas isso, com essa mudança do novo ensino médio, criaram-se algumas disciplinas que não tem professores para dar aula. Mas Estão quem está pegando por trás qualquer um. disso aí é o Gepeto. É o Gepeto. Hoje vai ser foda. Pronto. Hoje vai ser difícil. Uma hora alguém vai cair. Tô esperando alguém no chat levantar a bola aqui. Os caras tão espertos no chat, rapaz. Que é isso? Pedro, nós vamos cair. O Vará. Essa é do Frank também. Não, vocês não conheceram o Frank. Foi cara. horrível, cara. Você foi horrível. É que eu dei muita ênfase, eu acho, né? Eu não consigo. Largado e deixado quieto, que daí vocês iam ouvir. Mas o detalhe é o seguinte: você fala o nome de um pensador, aí passa na minha cabeça assim, mas aonde esse cara viu esse nome? Pô, que tem que ter um certo fundamento. Não, você fala um nome aí, você mais ou menos alguma vez, você pode não ter lido. Claro. Mas você ouviu pra alguém falar, né? Aí, Vará, eu pensei mais essa pecão, menino. Menininho Perá. Não, aí você vai ver. A live dos caras tem 1h30. Qual é a parte que vai estar lá com maior audiência, a galera rindo do Vará? Continua, Pablo. Pablo, os caras estão te decepando aqui. Para de falar mal do Olavo. É o mesmo, é o Éder. O Stargazer é um hino. Inclusive, pra você que não sabe, eu tô escrevendo um livro sobre Stargazer. Vai sair
Espero que até ano que vem. Stargazer é uma música. É uma música. Tem uma história muito interessante e eu tô transformando a história da música, que não era proveniente de um livro, ela foi escrita só pra música. Eu tô transformando a história da música em livro. Ei, mas o nosso amigo CWB 92, antigo... Dominique Torresmo? Eu acho que ele tá falando que é um hino, mas deu risada, eu acho que ele não tá concordando muito, hein? Concorda. Qualquer ser humano que ouvir a música Stargazer e ler a letra, não tem como você ir por outro lado. Não tem. Já começou aqui, eu não sei. O Dominique começou aí. Olha, ele perguntou ali, Oli, o senhor já deu aula para o Joseph Camomile? Camole? Sacou, né? E eu li Joseph. Cara, não vai pegar a gente, velho. Não vai. Não tem. Cara, você está falando com a pessoa que criou o meme do Benjamin Arrola, que foi compartilhado pelo Vitor Belfort. Fui eu que fiz aquela parada. Não vão conseguir pegar a gente, cara. Benjamin foi foda. Olha lá, o Gustavo tá tentando ler. Ô Henrique, conta aí qual que é aquela outra. O Henrique esses dias tentou me pegar numa, me pegou de verdade. Puta merda, foi foda. Aí, eu tenho que ler uma pergunta aqui que tem que ser a última pergunta, mas que o pessoal me mandou. Tá. Pelo Instagram, que eu faço questão de ler. Eu também tinha mais aqui. Porque essa aqui o cara veio na minha veia, porque eu tava lá, né? Ó. Tá aqui. Essa aqui quem mandou foi o Vinícius Duarte. Ele falou assim, ó. Como conhecer a realidade da Argentina e continuar sendo de esquerda? Essa foi a pergunta dele. Então, vamos lá. Que essa é uma resposta que exige um pouquinho de tato. Por que exige um pouquinho de tato? Pra eu não te xingar, né? Exige um pouquinho de tato para isso. A Argentina está da forma como está, não porque o governo atual seja de esquerda, não porque o governo anterior, que foi o do Macri, que foi de direita e que prometeu pagar a dívida externa, aumentou a dívida externa. Não porque o governo anterior ao do Macri tenha sido um governo com orientação de esquerda. Não Corrupta. É por causa disso, queridão. Tá condenada. A Argentina está na situação em que está por uma situação que se estende ao longo da história. Vamos começar com um fato bem antigo. A Argentina é um país cuja principal atividade econômica é a exportação de commodities. Qual era a commodity exportada pela Argentina que capitaneava a sua economia? Qual era? O trigo. O trigo era a principal commodity que a Argentina exportava. Quem era o principal comprador dessa commodity da Argentina? Quem aqui já foi para Buenos Aires? Já foi para Buenos Aires? Já foi? Já. Se vocês olharem a arquitetura de Buenos Aires, o padrão do cidadão portenho... França. Né? O que lembra muito quando você está em Buenos Aires? Inclusive a tradição de ter um cafezinho aqui, um café ali, um chá ali, um chá lá. Quase. Inglaterra. A Inglaterra comprava da Argentina trigo. Era o principal país que importava o trigo da Argentina. E foi assim durante muito tempo. Até um episódio que fez com que eles rompessem relações comerciais com a Argentina. As pessoas podem imaginar que foi a Guerra das Malvinas. Mas não. Eles romperam... As Ilhas Falkland. Eles romperam essas relações comerciais porque quem passou a ser o principal exportador de trigo para a Inglaterra foram os Estados Unidos. Porra, mas você sempre querendo... Não é culpa. Eu não estou dizendo que seja culpa que os Estados Unidos tenham feito uma política imperialista. Não foi nada disso. Foi simplesmente porque isso aconteceu e eles estreitaram laços comerciais
na Segunda Guerra Mundial. Logisticamente, era mais fácil você levar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve preço melhor. Esse foi o início da derrocada da economia argentina. O peronismo, não. Não, com certeza. Deus o livre. Viu? O peronismo acabou. Mas não foi só o peronismo. O peronismo matou a Argentina. O peronismo foi terrível para a Argentina. Criou um funcionalismo público atrelado ao Estado. Depois você criou que esse funcionalismo público passou a receber em dólar na época do Plano Cavalo. Que foi a estratégia de dolarização da economia argentina, que foi uma baita de uma cagada. E essa dolarização fez com que o funcionalismo público, que é mais da metade dos funcionários em atividade na Argentina, funcionário público, recebendo em dólar, matou o país. O país está morto. O país está morto. Enquanto ele estiver atrelado nesse sistema de clientelismo que ele criou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A Argentina não tem solução. Eu indico, exatamente. E aí, o que acontece? Eu indico um documentário que o Pablo não gosta, mas vou indicar. É um documentário do Brasil Paralelo sobre a Argentina, a queda. Deles eu não gosto de nada. Só porque eles falaram mal do Paulo Freire, mas você tem todo o direito de não. Não só do Paulo Freire, tem um de mas música deles muito. Também, que é um lixo, mas enfim. Não li. Mas esse eu achei muito interessante. Acho que são 3 capítulos, gostei bastante. Mas tem agora... outro deles também sobre o feminismo que dá para jogar na lata. Mas enfim. Não, mas é que eles são um pensamento mais de direita. Você tem que dar essa... Eles são os conservadores sectários. Conservadores. O que o Oli falou é fato. E daí aí depois disso você teve o peronismo. Depois disso você teve uma sucessão de governos populistas que prometeram a mesma coisa. A gente vai melhorar a economia e vai tirar o país do buraco. Não é possível no modelo econômico argentino. E por que não é possível? Porque o setor deles que faz com que exista movimentação de dinheiro, infelizmente, ainda é exportação de commodities, porque a Argentina não é um país que tenha rompido a fronteira tecnológica, assim como o Brasil. Agora a carne. Exatamente. Só que existem outras situações. Desses anos 60 para cá, o mundo passou a ter mais produtores dessas commodities. Então, aquilo que era sozinho, a carne argentina é a melhor do mundo, não é mais. O brasileiro que ainda fica sonhando com essa bobagem, não é mais, já foi. A carne nossa hoje é tão ou melhor do que a carne argentina no mundo. Então a nossa carne substituiu a carne argentina. Exato. Então, aí que tá. Mas é aquele caso. Nós estamos falando de 2 economias que são economias baseadas em commodities. Não tem como. E quando você tem a economia baseada em commodity, você vai sempre depender ou do mercado externo ou das oscilações cambiais. Cara, dá uma oscilação cambial, o país vai pra vala. Não tem conversa. E vai ter sorteio hoje? Vai ter sorteio. Vai ter sorteio. O que você vai sortear? Sorteio o pau na tua cara. Essa eu levantei agora. Você agora foi pra ajudar. Essa foi pra ajudar. Quinta série, me desculpe, a quinta série falou mais alto. Vamos embora, Pablo? Cara, eu assisti a um vídeo essa semana, essa aqui é pra gente encerrar. Porque é verdade, eu fico vendo esses vídeos de pegadinha, assim, porque eu gosto da risada. Isso é inteligência. Quando eu não tô estudando, Pablo cara... gosta de pegar. Quando eu não tô estudando... Pablo, me fizeram uma pergunta, cara, no negócio, pedindo se você era hetero, homo ou ecossexual. Ah, do ecossexual foi demais, né, cara? Ecossexual é o cara que tem atração pela Marina Silva. Puta, tartaruga? Não, brincadeira. O maluco falou... É que esses dias teve um cara que falou que ele era ecossexual. Sim, mas me perguntaram. Não, eu tirei uma onda, porque eu escrevi isso no comentário, né? Não, mas perguntaram aqui pra mim se você é homossexual, bissexual. Não, falaram sério. Mas essa pergunta eu recebo direto. Então, tá. Eu sou clientão aqui eu sou nosso, que... heterossexual, cisgênero. O Oli que te conhece há mais de 10 anos. Você me enganou esses anos todos. Heterossexual, cisgênero. Viu?
Tá, aqui tá a resposta. Ai, meu Deus. Mas teve uma última pergunta que fizeram aqui pra mim, mas agora eu não vai dar tempo. Sobre aquela questão da lei, de uma lei que passou no Rio de Janeiro, dizendo que agora não pode mais ter a placa de elevador de serviço e elevador social. Mas tá anos já. Mandaram agora, nem sabia. Mas é que... O que nós temos a falar letra morta, né? É letra morta. Agora vamos tentar ver se pega agora. Vamos? Vamos. Só então para finalizar, muito obrigado pela audiência de vocês. O Éder Vinícius disse que chegaram até a isto e a esquerda culpada continua a navegar o barco. Cara, você tem que parar com essa porra de achar que tudo é a esquerda. Porque tudo a esquerda sim, Éder. Mete ficha aí. Se você for seguir esse raciocínio, eu vou citar para você aqui 11 países que têm as economias mais potentes do mundo, cujos presidentes são de esquerda. E cuja história do país é uma história de esquerda. Aí vai ficar feio pra cara de todo mundo. Desses 8, 7 tem estrutura capitalista. Toda a estrutura, só o discurso, o nome que é da Eu vou dizer novamente. Éder, fica firme. Eu vou dizer novamente. Mantenha. Vou dizer novamente. Não arregue. Ele já afina, ele vai afinar. Ele vai afinar. Ser capitalista não significa que você não possa ter um governo de esquerda. Opa, já mudou o discurso, Éder. Parabéns. Pelo amor de Deus, muito rapaziada. Foi boa. Pelo amor de Deus. Tan, você antes falou que você é zootecnista. Ela falou antes que ela é zootecnista. Olha aí, assistindo a gente aqui. Ai, que bom. Pessoas que cuidam da saúde. Eu tenho um compromisso. Então vamos. Animais. Muito obrigado pela audiência. Se vocês curtiram essa modalidade, podemos fazer outra na próxima. Mas às 10 horas da noite, né? Porque senão vão ser presos. Vamos fazer numa sexta-feira? Pode ser sexta agora. Eu tô livre. Não dá, o Carlão vai viajar. Eu tô viajando. O Carlão vai viajar esta sexta e a próxima. Na próxima eu posso. Na próxima o Carlão não tá. O Éder e o Hugo Chaves produzia chave. Se não der nesta sexta que agora você está viajando, na próxima então tá. a gente vai fazer. Fechou? Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu, Torresmo.